Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos ao nosso curso Apocalipse, os sinais de esperança. Hoje nós vamos estudar a aula de número 6, que tem como título A Grande Tribulação. Introdução da lição. A Grande Tribulação representa o governo da Trindade satânica sobre a terra e o juízo de Deus sobre aqueles que são contra o reino dos céus. Nesta lição, faremos uma descrição da grande tribulação. Conheceremos os seus propósitos, identificaremos o tempo, o local e os participantes da grande tribulação, entenderemos as ações do anticristo. Na grande tribulação, veremos a visão de João, do juízo de Deus sobre o mundo e vamos finalizar o nosso estudo descrevendo a cronologia da grande tribulação, por meio dos 7 selos, dos flagelos, dos 7 selos, das sete trombetas e das 7 taças no evento da grande tribulação. Item número 1 da lição: descrição da grande tribulação. A grande tribulação será o mais terrível período de sofrimento, pavor e terror já experimentado pela humanidade. Será um tempo de angústia, de aflição, de adversidade e de dificuldade a qual nunca houve, onde Deus derramará toda a sua indignação através de pesados flagelos sobre a terra. Várias são as predições exaradas na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como em um Novo Testamento, sobre o episódio da grande tribulação. Porém, o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus, fala enfaticamente sobre este episódio, como dias de angústias que desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Isso está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, do 15 ao 22, do versículo 15 ao versículo 22, que diz o seguinte: Mateus 24, 15 ao 22. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vejamos agora o item 2 da lição, que fala sobre os propósitos da grande tribulação. E o primeiro propósito é o de promover a reconciliação de Israel com o verdadeiro Messias. Ou seja, reconciliar Israel com o Messias. No livro de Daniel, capítulo de número 9, versículo 24, ele enumera exatamente todos esses propósitos que nós vamos falar daqui em diante. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 24, na parte A, diz assim: 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então fizemos uma leitura completa desse versículo 24
E neste versículo 24, nós vamos encontrar estes propósitos para a grande tribulação. Já falamos a primeira, promover a reconciliação de Israel com o verdadeiro Messias. Em segundo lugar, desestabilizar o sistema mundial implantada pela tríade satânica, caso Satanás, Anticristo e o falso profeta, e destruir o império do Anticristo. E no momento da grande tribulação, estará governando o planeta Terra esta tríade satânica. E na grande tribulação, Deus lançando os flagelos sobre a Terra, vai exatamente desestabilizar esse sistema mundial implantado pela tríade satânica e vai destruir o império do Anticristo. Como o terceiro propósito, que nós lemos aí nesse versículo 24, é levar os homens a se arrepender de seus pecados. A grande tribulação trará este ponto importante. Ainda como propósitos, aplicar os juízos divinos sobre a terra, através dos flagelos. Cumprir e confirmar a palavra de Deus, que está registrada esta profecia da grande tribulação, em vários textos bíblicos. Também implantar o reino de Cristo, a que chamamos o milênio, o reino de Cristo aqui na Terra, por 1000 anos. Ele, a partir de Jerusalém, governando com a igreja todo o planeta Terra. Observe que entre os propósitos de Deus que nós falamos aí, o Senhor, os propósitos de Deus para a grande tribulação, o Senhor, então, em sua infinita misericórdia, propiciará a salvação àqueles que invocam o seu nome. Porém, aplicará pesados juízos aos rebeldes e desobedientes a Deus. Isso quer dizer que logo após ao arrebatamento, ao evento do arrebatamento, haverá grande tribulação na terra. E muitos que até então creram em Jesus, mas se afastaram desta crença, entrarão na grande tribulação. Mas ainda terão a chance, enquanto vivos, de retornar à casa do Pai, de se arrependerem para se salvar. Vamos para o item 3 da lição, que vai falar sobre o tempo e local da grande tribulação. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra que a grande tribulação se dará antes da manifestação da gloriosa volta de Jesus para julgar as nações. Ou seja, no segundo ato da sua segunda vinda. Então, antes deste segundo ato da volta de Jesus para julgar as nações, então, ele estará aqui. Haverá, melhor dizendo, a grande tribulação, que é imediatamente após o arrebatamento e antes do julgamento das nações. Lógico que a grande tribulação vai ocorrer na Terra. Então, nós vemos aí o ponto número 1, nesta arte, mostrando o tempo e local da grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, e essa grande tribulação será realizada na Terra, com a duração de 7 anos. Observe que nós já estudamos o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, que ocorrem lá no céu, e agora, concomitantemente, na Terra, vai ocorrer a grande tribulação. O profeta Daniel, aliás, Mateus, capítulo 24, versículos de número 29 ao 31, há também uma alusão direta com relação à tribulação, esta grande tribulação. Mateus, capítulo 24, 29 e 31, que nós já lemos, né? Nos versos anteriores, do 15 até o 22,
onde o próprio Senhor Jesus fala sobre a grande tribulação. E nesse versículo 29 ao 31, o próprio Senhor Jesus fala da vinda do Filho do Homem, que é exatamente essa volta gloriosa para o julgamento das nações. Ele diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O profeta Daniel, ele também declara que o período de duração da grande tribulação será de 7 anos, considerando entre o tempo da primeira etapa, ou do primeiro ato da segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento, e a segundo ato da vinda do Senhor, que é a manifestação gloriosa para julgar as nações. Daniel, capítulo de número 9, versículo 27, ele diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui Daniel está se reportando diretamente ao anticristo. Ele vai fazer uma firme aliança com muitos por uma semana. E a semana tipificada aqui na Bíblia tem a duração exatamente de 7 anos. E para cada dia da semana representa-se ou simboliza um ano. Então será 7 anos. Mas na metade desses 7 anos, ou seja, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, o anticristo quebrará esta aliança. Começará aí a perseguição a, a tudo que é de Deus. Ele será contra tudo o que é de Deus. Vejamos agora no item 4 da lição, quem serão os participantes da grande tribulação. A igreja santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque ela foi arrebatada. Então, antes da grande tribulação, ocorre o arrebatamento da igreja. E aí a igreja ela é tirada da terra. E em sendo tirada da terra, num piscar de olhos, para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, ela fica, então, isenta, imune de qualquer passagem pela grande tribulação. Assim como Deus fez com a nação de Israel por ocasião das 10 pragas no Egito. Todo o povo de Faraó foi atingido pelas pragas, mas a nação israelense não foi atingida porque Deus preservou. E assim a igreja será preservada e não passará pela grande tribulação. Porém, a nação de Israel, que ainda espera a vinda do Messias, e os gentios, incrédulos e desviados, experimentará este tempo de angústia, mas ainda terão a oportunidade de salvação. Infelizmente, passarão. Tanto a nação de Israel, como as pessoas que ficaram na terra que não foram arrebatadas, passarão por este processo, mas terão ainda a oportunidade, melhor dizendo, da salvação enquanto estiverem vivos. Apocalipse, capítulo de número 9, versículo 17, melhor dizendo, Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao 17, diz assim a palavra do Senhor.
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, aliás, melhor dizendo, depois destas coisas, capítulo 7, versículos 9 ao 17. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e a glória, e a sabedoria, as ações de graça, e a honra, e o poder e a força sejam nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta ao trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Portanto, aqui há uma visão dos glorificados, ou seja, daquelas pessoas que passaram pela grande tribulação, não se dobraram ao anticristo, nem ao falso profeta e a Satanás, e se arrependeram e receberam a salvação. Aqui o apóstolo João diz exatamente que é nesta visão que são estes, no versículo 14, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vamos para o item 5 agora, falar sobre o anticristo na grande tribulação. E, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a aparição desse anticristo, do falso profeta com a autoridade de Satanás. O anticristo, ele aparece exatamente no início da grande tribulação. E ele vai promover, então, a paz e o bem-estar social, político e econômico na sociedade mundial. Inclusive, ele vai estabelecer um pacto de paz e de segurança com a nação de Israel. E, aos poucos, consolidará um governo com domínio mundial, sustentado politicamente e economicamente por 10 reinos. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a pista. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias de autoridade para agir 42 meses. Portanto, esta besta que emerge do mar é exatamente o anticristo, que vai governar com a autoridade dada por Satanás. Vai governar a terra no período da grande tribulação, com a autoridade dada por Satanás e com o apoio do falso profeta. Este anticristo sofrerá um atentado de morte, ficará ferido, mas vai se recuperar. E todos os habitantes da terra vão se maravilhar com esta
besta, no caso, o anticristo. Este anticristo ele terá o apoio na esfera religiosa de um falso profeta, que implementará uma religião mundial. Versículo 11 ao 18 diz assim: E ainda uma outra besta, emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão, e os escravos faz que eles sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Portanto, nós temos aqui o anticristo, que vai governar politicamente o mundo durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Observe que nós já falamos que a grande tribulação tem 7 anos de duração. Nos 3 primeiros e meio anos, a besta, o anticristo, governará a terra numa aparente paz, com a autoridade dada por Satanás. Também neste período vai surgir o falso profeta, um líder religioso mundial que vai apoiar a besta, no caso o anticristo. E essa tríade, o falso profeta, o anticristo e Satanás, governam o mundo com todo o poder e com todo o domínio na área econômica, na área social e na área política, porque só poderá comprar mercadorias quem tiver a marca da besta, ou na mão direita ou na fronte. Ora, todo e qualquer governo que tem o domínio econômico, o domínio político e o domínio religioso tem o domínio total sobre qualquer nação. Então, nesta condição de aparente paz dos 3 anos, dos 3,5, né, anos iniciais, então o anticristo ele quebra o pacto realizado não só de paz com Israel, e vai se declarar seu próprio Deus. Ele vai perseguir e vai destruir, tentar destruir tanto Israel como todos aqueles que se oporem a ele. Todos. Ele será contra a tudo o que é de Deus. Na segunda carta aos Tessalonicenses, fala exatamente nesta quebra deste pacto que o anticristo fez, não só com a nação de Israel, mas como também com o mundo. E diz assim a palavra do Senhor na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha
a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, no caso aqui o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Portanto, aqui o anticristo ele quebra este pacto de paz com Israel e com as demais nações, apoiado pelo falso profeta, que é o líder religioso, apoiado por Satanás. Então, ele agora vai até o templo, senta-se no trono de Deus e diz que ele é que deve ser adorado. Ele é que é o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 ao 18, também fala, capítulo 13, versículos 6 ao 10, também fala sobre esta condição de oposição do anticristo a tudo que é de Deus. Diz assim a palavra, Apocalipse 13, 6 ao 10. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Portanto, aqui ele fala também desta oposição a tudo que é de Deus por parte do anticristo. O mundo, neste período de 7 anos da grande tribulação, no caso a Terra, será governado por uma trindade satânica, como já falamos. O anticristo, o falso profeta, Satanás, que também é denominado de o dragão. O anticristo vai ser o grande líder político e ele tem algumas características. E estas características eu vou apenas aqui mencionar. Nós não vamos fazer a leitura bíblica, mas está em Daniel, capítulo 8, versículos 23 ao 25, fala dessas características, e também no capítulo 11 do mesmo livro de Daniel, fala dessas características do anticristo. Eu vou apenas aqui mencionar essas características sem fazer a leitura bíblica, tá? Primeira característica do anticristo, ele será altamente intelectual. Terá uma excelente oratória. Possuirá grande capacidade de negociação e habilidades comerciais. Terá uma excelente aptidão administrativa. Será exitoso em religião. Será um líder político mundial. Será um grande estrategista militar. Mas vai honrar a Satanás. Então, estas características vão determinar, ou vão ensejar, ou vão dar ensejo, melhor dizendo, a que este homem, o anticristo, governe o mundo durante 42 meses, numa aparente paz. Mais características do anticristo: ele será um especialista em resolver problemas espirituais e naturais. Será muito forte, sanguinário, cruel,
sem compaixão e misericórdia. Terá o mais alto grau de manifestação do pecado quando quebrar o pacto de paz. Então, essas características aparecerão. Ainda, sua autoridade e poder será outorgada por Satanás. Será uma máquina de matar e cometer atrocidades, a perseguição àqueles que não se dobram à vontade dele. Buscará sempre destruir os líderes mundiais e o povo de Deus que ficou na terra na grande tribulação. O povo de Deus, ou seja, aqueles que estavam afastados da sã doutrina, aqueles que não vigiaram, não oraram, e por isso não foram arrebatados. Então ele vai buscar destruir esse povo, porque ainda no coração desse povo estará a semente do cristianismo. Em certo ponto ele será exitoso nos seus planos, mostrará invencível quando até o segundo ato da volta de Cristo. É no segundo ato da volta de Cristo, que é aquela volta gloriosa com a igreja, que aniquila o Império Satânico, ele vai resistir até ali. Então, essa condição de ser exitoso nos seus planos, ela é temporária, porque ela termina no segundo ato da volta de Cristo, apesar de passar pelos flagelos que nós já determinamos. Outras características ainda, ele fará sinais e prodígios para as suas mentiras parecerem verdades, ou seja, será um homem cheio de sofismas. O que é mentira vai parecer ser verdade. Não se intimidará diante dos ricos e poderosos, tem uma grande capacidade de resistência à oposição. Ele será soberbo e perseguirá os cristãos. Mas, como já falei, assim, no segundo ato da volta de Jesus, ele será destruído na batalha do Armagedon. Visto estas características, João teve uma visão deste juízo de Deus sobre o mundo. O apóstolo João, ele tem uma visão de um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, que estava na mão direita daquele que estava assentado no trono. Ele viu também um anjo que indagava quem era digno de quebrar os selos e abrir o livro. Ou seja, o apóstolo João, ele tem uma visão de um livro com 7 selos, e um anjo chega próximo a ele, estava ali, naquele local, e indaga a ele, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Somente Jesus era digno de abrir o livro. E esta prerrogativa se deu porque Jesus venceu o mundo. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 ao 5, nós temos o registro desta visão do livro, selado por 7 selos. Também a visão do Cordeiro. Diz assim a palavra do Senhor: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem o céu, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos 7 selos. Veja que nessa visão, João testificou no seu coração: ninguém é digno de abrir esse livro. E então alguém chega para ele, no caso um ancião, e diz: não chora, João.
João ficou chorando porque ninguém era digno de abrir o selo. E o Senhor diz: não chora, porque é o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, a raiz de Davi, que vai abrir o livro. E também quebrar esses 7 selos. O próprio Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o próprio João, no capítulo 16, versículo 33, ele fala o seguinte. João, capítulo 16, versículos 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui o apóstolo João testifica que Jesus venceu o mundo. E por isso ele tem a prerrogativa e só ele é digno de abrir o livro. Agora, neste momento da aula, nós vamos passar para a cronologia da grande tribulação. Então, até então, está lá governando o mundo no período da grande tribulação. 3,5 anos iniciais. O anticristo, com a autoridade de Satanás e com o apoio do falso profeta, tendo um domínio político, econômico e religioso. Ele quebra esse pacto na metade da tribulação, dos 7 anos. E agora começa a perseguir cristãos que estavam afastados do Senhor, também todos aqueles que se opõem a ele. E aí Deus, intervenção, vai exatamente lançar os flagelos sobre a terra para minar, quebrar toda essa estrutura de governança satânica no mundo. Então, o Senhor Jesus lança esses flagelos. Esses flagelos estão divididos em 3 grupos. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Esses são os 3 grupos de flagelos. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Cada grupo desse impõe uma destruição na natureza, na terra, e também em toda esta infraestrutura de governo satânico. Nós não vamos fazer uma leitura, vamos apenas mencionar esses flagelos, mas vamos dizer qual é o capítulo. O capítulo onde você pode fazer essa leitura. Então, por exemplo, os 7 selos, a leitura pode ser realizada no livro de Apocalipse, capítulo 6. Então, todo o capítulo 6 do Apocalipse vai tratar do primeiro até o 6º selo. Tá? E por isso é que você vai, então, fazer essa leitura à parte. Aqui, vamos apenas mencionar. Então, o primeiro selo representa o anticristo. Muitos aí pensam que a representatividade deste ser montado no cavalo é o Senhor Jesus. Mas não, representa o anticristo. Como falei, o anticristo, depois do arrebatamento da igreja, vai triunfar na terra e trará uma falsa paz. Então, é dada a ele uma coroa, significando que reinará. Um arco que indica que seu reinado terá começo e fim rápidos, pois embora saia imponente como um conquistador, faltam-lhe flechas, ou seja, não tem arma de ataque. Então, no Apocalipse 6, 1, 2, descreve exatamente que o anticristo montado no cavalo branco, que aparentemente as pessoas têm, é a descrição do Senhor. Segundo ser,
um cavalo amarelo. E aí está Apocalipse 6, versículo 4. Cavalo vermelho, melhor dizer. O primeiro é um cavalo branco, primeiro ele, um cavalo vermelho. Apocalipse 6. Esse cavalo vermelho, a selo, é um flagelo lançado. Representa a guerra. A paz, ela será tirada da terra e os homens se atacarão mutuamente, onde haverá muita morte e carnificina. Haverá violência sem igual, com guerras intermináveis. Aí, o cavalo vermelho representa a guerra. Grandes guerras no mundo. O terceiro selo é o cavalo preto. Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 ao 6. Cavalo preto representa a fome. Ou seja, o cavaleiro montado no cavalo preto representa a fome. Após as guerras, haverá escassez de alimentos. E tudo será racionado. A balança na mão do cavaleiro, descrita aí nesses versículos, significa que tudo será medido, pesado e avaliado, sendo atendidos que têm a marca da besta. Aquele fato de se domínio econômico só vai comprar quem tiver a marca da besta. Então, a diferença entre ricos e pobres, e hoje, em nosso tempo, e é grande essa desigualdade, vai aumentar mais ainda. Haverá realmente uma miséria na terra, uma fome na terra. Muitas pessoas morrerão por causa da fome. Cavalo preto. O quarto selo é um cavalo amarelo, escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Este cavaleiro, um cavalo amarelo, representa a morte. Nesse período, 25% das pessoas morrerão. 25% da população da Terra que ficou para a grande tribulação, caso, morrerão. O inferno recolherá tudo. Morrerão de que forma? Por causa das guerras, da fome, das doenças, da multiplicação das feras. O quinto selo representa os mártires debaixo do altar. Porque na grande tribulação haverá pessoas que não vão se dobrar ao anticristo. Serão mortos. Então, significa que estas almas são as pessoas que, mesmo sob o domínio do governo do anticristo, nesse período da grande tribulação, não negaram o Senhor Jesus. As vestes brancas dadas a eles tipifica a justificação de todos, que ainda terão que aguardar mais um pouco de tempo para que se complete a glorificação. Outros mártires, também deste período da grande tribulação, ainda morrerão. Sexto ser um grande terremoto mundial. Representa as catástrofes. São os sinais no céu e na terra. Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 17. A terra passa a ser ou ter um cenário das maiores catástrofes de toda a história da humanidade, envolvendo o Sol, a Lua, as estrelas, corpos celestes. Teremos grandes terremotos. Isto pré-anuncia a segunda fase, ou seja, o segundo ato da vinda de Jesus para julgar as nações. Por fim, nós temos o sétimo selo, que é tipificado por um silêncio no céu. Selo, ele tem registro no capítulo 8, versículos 1 e 2. Então, a abertura deste selo, ele traz um leque de acontecimentos ainda mais terríveis.
além dos que já ocorreram até o sexto selo. São catastróficos estes eventos, estes acontecimentos. Seguem-se, então, depois destas catástrofes, né? 7 trombetas, que é o segundo grupo de flagelo. O primeiro grupo são os 7 seres. Trombetas é o segundo grupo. Então, esse silêncio de meia hora, que é relatado aí em Apocalipse 8, versículos 1 ao 2, não significa um tempo cronológico. Por quê? Porque no céu não há. O céu não se limita por tempo. Não existe a questão tempo no céu. A descrição da meia hora aí significa um tempo a mais que Deus dispensa para que as pessoas se voltem de todo o coração e se arrependam antes dele abrir o sétimo selo. Então, antes de abrir o sétimo selo, há um silêncio de 30 minutos, que não significa um tempo cronológico nosso, uma duração de tempo como o nosso aqui, mas um momento de reflexão para que as pessoas se voltem para Deus. Que pessoas são essas? Cara, para a grande tribulação. Aí vem, então, a cronologia. Então, no versículo 6 até início do capítulo 8, você vai poder ler sobre estes 7 selos e, então, tomará uma ciência mais detalhada sobre este grupo, este primeiro grupo de flagelos que cairão na terra para exatamente destruir toda esta infraestrutura do governo do anticristo. Bom, a cronologia da grande tribulação, são as 7 trombetas. A primeira é a primeira trombeta soar, será uma saraiva de fogo e sangue atirados na terra. Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, fala exatamente dessa chuva de granizo, fogo e sangue, lançada do céu, que queimará a terça parte da terra. Um terço da terra será todo queimado. As árvores também. E a erva verde. Todas as florestas no mundo inteiro, um terço destas florestas, dessa erva verde, será queimada. A segunda trombeta soada vai lançar uma montanha de fogo sobre a terra, um monte ardente sobre o mar. Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 ao 9. Não se sabe bem que seja este monte. Talvez um meteoro que atirado no mar tornará a sua terça parte em si, matando parte da criação e destruindo embarcações. O pacto vai eliminar com boa parte dos seres vivos que habitam no mar. Terceira trombeta também é a queda de uma estrela sobre os rios e fontes de água. Primeiro cai no mar, segunda será sobre rios e as outras fontes de água. Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 a 11. Diz-se que esta estrela é um meteoro composto de absinto, que é o absinto, é um arbusto de gosto amargo que se conhece. Este terceiro juízo do segundo grupo de trombetas tornará a terça parte da água potável da terra amargosa. Perderá a terça parte da água potável. Muitas pessoas morrerão aí. A quarta trombeta, o sol, a lua e estrelas não brilharão. Apocalipse, capítulo 8, versículos 12 ao 13. Então, estes luminares serão afetados em sua terça parte e não mais brilharão. A águia, falada aí nesses versículos, significa um anjo que dá 3 ais, anunciando os 3 juízos finais mais severos.
Até então, nós temos a quarta trombeta. Portanto, aqui nós podemos contemplar ou ver, melhor dizendo, que há aqui uns sucessivos flagelos ao planeta Terra e à infraestrutura do governo de Satanás. É evidente que nós não podemos aqui estar propagando pânico. E a igreja não passará por esta grande tribulação. Mas esta é a sentença severa de Deus com relação ao anticristo e àqueles que o seguem. Na quinta trombeta, nós teremos os gafanhotos. Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 ao 12. E aí a estrela caída do céu é o próprio Satanás, alguns tivessem visto aí, que abre o abismo e livra demônios para assolarem os homens, com exceção dos selados na fronte. Então aqui, o próprio Satanás, ele vai regimentar principados e potestades malignas para perseguirem os homens, exceto aqueles que estão selados na fronte, que são do lado do anticristo. Então a ação destes gafanhotos foi limitada pelo Senhor. Embora Satanás tenha soltado esses demônios, o Senhor determinou um limite, dizendo que eles não poderiam danificar nada. Até então estava intacta, né? Não podia tocar nos selados, espírito, não tinham poder para matar, mas somente atormentar, e o período de atuação dos gafanhotos seria de 5 meses apenas, para aquele período, 3 anos e meio. A sexta trombeta, fogo, fumaça, enxofre. Descrição desta sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 21. Então, por meio do fogo, fumaça e enxofre, é morta a terça parte da humanidade. Ou seja, 30% da humanidade morre. É como se fosse hoje 2 bilhões 100 milhões de pessoas. Através de armas modernas, guerras nucleares. Aqui, novamente, se caracteriza um exército de seres infernais. Versículo 16, fala em 200 mil, comandados por 4 anjos decaídos para dizimar a terça parte dos homens. Então, a terça parte dos habitantes da Terra aqui. Por fim, na sétima trombeta, nós temos grandes vozes no céu. Apocalipse 11, 15 ao 19. Esta passagem refere-se à anunciação do estabelecimento do reino milenar de Jesus Cristo na Terra. E esta trombeta fecha o juízo das trombetas, ou seja, assim, do grupo de flagelos. Primeiro dos seres, segundo da trombetas. Não termina por aí esta sentença, estes flagelos sobre a Terra. Veja que praticamente a Terra estará destruída nesse sentido aí, segundo estes flagelos. E no terceiro grupo nós temos as 7 taças. Nós passamos agora a ver a cronologia da grande tribulação nas 7 taças. Lembrando que para os selos você lê o capítulo 6 até o 8. Para as trombetas você precisa ler Apocalipse do capítulo 8 até o capítulo 11. Para as taças, você vai ler vai ler o capítulo 16. Capítulo 16. Então, vamos para essa cronologia aí da grande tribulação para as 7 taças. A primeira taça, úlceras malignas. Tá? Bolinha amarela e a primeira taça. Úlceras malignas. Apocalipse 16, 1, 2. É derramada a primeira taça e os que
tinham a marca da besta e eram adoradores dela, foram cometidos de malignas e perniciosas. Agora, os seguidores do anticristo começam a ser atingidos por estes flagelos. A segunda taça é o mar se torna em sangue. É derramada a segunda taça no mar e o mar se tornou como se todo ser vivente do mar morrerá. Complementando aquele lá daquele meteoro, também transformará o mar em sangue. Ora, depois disso, nós temos a terceira taça, rios e fontes de água se tornaram em sangue. Novamente, ou seja, a água, que é o bem precioso para a sobrevivência do ser humano, passa a ser atingida. Apocalipse 16, 4 ao 7, essa terceira taça derramada nos rios e nas fontes de sangue. A quarta taça é o sol que queima os homens, derramada a quarta taça no sol, e os homens são queimados pelo intenso calor advindo do sol. Mesmo assim, os homens não se arrependem, blasfemam. A quinta taça significa trevas, derramada a quinta taça sobre o trono da besta, anticristo. Agora é atingida exatamente a tríade maligna que domina o mundo, né? Caso Satanás, o anticristo, e o mundo fica tenebroso, em trevas, escuro. Os homens sofrem com essas trevas, mas mesmo assim, por terem um coração muito duro, eles não se arrependem. Apesar de passarem por toda a tribulação, eles não se arrependem. Muito bem. É derramada então a sexta taça, Rio Eufrates seca. Apocalipse 16, versículos 12 e 16. E esse rio Eufrates ele seca totalmente, abrindo passagem para o ataque dos reis à nação de Israel. Mas na frente nós vamos ver que Israel estava rodeada por inimigos, estava na iminência de ser destruída. Então, o rio Eufrates se seca para que haja a passagem dos reis que lutam contra o anticristo para salvar Israel. Aqui nós vemos o anúncio do combate sangrento, que também nós vamos estudar mais adiante, chamado Armagedon. A sétima taça, um grande terremoto. Apocalipse 16, 17 a 21. Derramada a sétima taça pelo ar e ocorre um grande terremoto sem precedentes na história. Jerusalém é dividida em três partes, ilhas e montanhas serão removidas, saraias de pedras cairão sobre os homens, mas estes ainda blasfemarão. Sabe que, apesar de todos esses flagelos, por causa da dura serviço do homem, ele não se dobrará ao Senhor Jesus. E aí termina as sete taças do terceiro grupo de flagelos. Importante mencionar que a grande tribulação, quando aqui estudada, não é para apavorar ou, vamos dizer assim, criar no coração das pessoas o medo de que o mundo vai se acabar de forma trágica. Por isso, pelo medo, as pessoas querem, de qualquer forma, se chegar a Deus. Não se chega a Deus pelo medo. Pelo medo de ir para o inferno. Se chega a Deus por amor a Ele, por amor à pessoa do Senhor. Portanto, não temos que ficar apavorados com o que até aqui foi relatado. Na verdade, o Apocalipse, dando aqui, estes sinais para nós que tememos ao Senhor, que cremos em Jesus Cristo pela fé, estes sinais são sinais de esperança, sinais de que antes que tudo isso aconteça,
Jesus vai nos resgatar, vai nos tirar da terra. Concluindo a aula de hoje, aprove a Deus revelar ao profeta Daniel e também ao o Paulo, João, melhor dizendo, as visões do Apocalipse, os acontecimentos dos últimos dias, sabendo que ele, desde a fundação do mundo, nos preparou coisas maravilhosas, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Uma coisa, nós devemos estar bem cientes. Tudo isso que está posto no Apocalipse vai acontecer. Muito próximo. Estamos nos últimos dias da humanidade. O rei está voltando. Ponha no seu coração. O rei Jesus está voltando. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula, nosso abençoado curso Apocalipse e Sinais de Esperança. Um curso gratuito a todos que assim desejarem realizar. Façam os seus comentários, coloquem perguntas e nós estaremos à disposição para tirar quaisquer dúvidas.